Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer uma tiragem para tentar descortinar algumas coisas das crenças limitantes que a gente carrega no nosso subconsciente. E essas crenças limitantes são a principal causa, talvez, de a gente não conseguir desenvolver o nosso total e a plena capacidade de ser quem somos, né? De desenvolver a nossa essência, a nossa melhor versão, né? Eu gosto muito dessa questão da melhor versão, porque nós temos muitas versões, nós temos muitas personas dentro da gente, muitas consciências. E a melhor consciência, né, seria a melhor, o melhor de nós mesmos. Se a gente não consegue chegar a essa capacidade, pois em algum momento do nosso caminho entrou algum tipo de informação no nosso cérebro que fez com que a gente não acreditasse que a gente pudesse ser essa melhor versão. Esse ser pleno de luz e pleno de tudo, né? De tudo que a gente possa ser de melhor na vida por causa dessa crença. Então, o que eu vim tentar fazer hoje, porque é algo bem complicado, na verdade, eu sou Theta Healer também. Eu aprendi dentro do Theta Healing que a gente carrega muitas crenças limitantes, muitas. Então, mas dentro dessas crenças tem uma crença raiz. E a crença raiz, ela é a que move toda aquela crença. Então, às vezes a gente acha que pode ser por um motivo que a gente faz e age de tal maneira, mas no fim é por um outro completamente diferente e que às vezes pode estar num subconsciente muito, mas muito abaixo do que aquilo que a gente possa imaginar. Carrega coisas também de outras vidas, né? Que às vezes vem na nossa energia, no nosso DNA e fica ali, de maneira a trabalhar negativamente as coisas que a gente veio fazer nessa encarnação. Então, eu vou tentar, através dessa tiragem, algum tipo, né, de revelação, assim, né, dessa crença raiz. Então, vamos lá. Eu entre o quartzo rosa, a ametista e a turmalina. Eu vou começar com o quartzo rosa, vocês pausem o vídeo, né, para que não fique muito longo, como sempre eu faço. Vamos lá. A libélula invertida, a Pachamama e a abundância. Bom, a libélula invertida, ela fala sobre ilusão. Sobre, na verdade, desilusões, né? Coisas que a gente carregava no nosso... Dentro da gente, coisas... talvez alguma falta de capacidade para alcançar algum tipo de realização. Então, através dessa questão da ilusão, ou seja, vir algo que... Tá, mais ou menos, tá, entendi. Isso aqui, assim, alguma coisa que aconteceu na sua vida que lhe desiludiu. Acabou com a sua autoestima, digamos assim. Com a sua crença de que você é capaz de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Porém, essa carta ela diz que de repente era alguma coisa que é absurda, tipo, não é necessária, era uma coisa que era coisa da sua cabeça mesmo. Que é essa crença de que você precisava de tal coisa, como um trabalho, ou
alguma coisa material, talvez até, alguma coisa que pudesse assim dizer o quanto você é capaz, como você é capaz, já que você conseguiu tal coisa. É alguma coisa que você queria muito na sua vida, isso pode ser lá na infância. Por isso que tem que estar com a mente aberta aqui, sabe? Porque às vezes são coisas que a gente nem imagina que é a nossa criança raiz. Então, assim, algo que você queria muito em algum momento da sua vida, que fez você duvidar da sua capacidade de, inclusive de cura, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, com a sua cura interna. Pode ter sido alguma coisa essa crença de que você precisava de alguma coisa pode ter vindo lhe trazido uma doença, inclusive. Algo que fez você duvidar que você pudesse se curar de alguma coisa, dessa coisa que veio para você, alguma doença, alguma situação até talvez psicológica, entende? Mas a verdade de tudo isso é que essa crença de que você não era capaz de fazer por si trouxe algo bem sério. Eu não vou te dizer que pode ser uma depressão, mas é alguma coisa referente à sua capacidade de se curar de alguma situação, inclusive dessa própria. Ou seja, eu não sou capaz. Então veio essa situação em que você duvidou de si. E no momento que você duvidou de si, veio e se instalou alguma doença. Ou alguma crença de que você não era capaz de fazer nada por si. Você por si próprio. Entende? Então, isso na verdade tem a ver com as crenças de não merecimento, com as crenças que essa é a crença raiz de tudo isso aqui, que gerou, né? Tudo isso aqui gerou uma falta de confiança de que você poderia se sustentar, se fazer por si, fazer pelo seu trabalho, ser alguém próspero, ser alguém que consegue realmente as coisas, que pode evoluir na vida de maneira abundante. Mas isso só aconteceu, essa falta de crença na própria abundância, ela só aconteceu porque em algum momento da sua vida, digamos que você tomou um balde de água fria na cabeça. Mas isso, a partir do momento em que a gente descortina isso e compreende que em algum momento isso aconteceu, e aí você duvidou que poderia fazer por si, nessa questão de ser próspero, é o momento de se dar conta de que só é assim porque essa coisa, né? Esse seu, digamos, esse seu sonho, essa situação em que jogaram esse balde de água fria na sua cabeça, nada mais era que para o seu bem. Isso era algo que no momento poderia, de repente até poderia lhe trazer coisas que não eram boas para a sua vida. Não eram boas para a sua prosperidade, exatamente para a sua prosperidade. Era algo que não ia dar nada certo mais para frente. Então, assim, já vem Pachamama dizendo que está tudo certo. Se foi lhe tirado isso, é porque você merecia algo muito melhor. Só que no momento em que você criou essa crença limitante de que você não era capaz de fazer por si mesmo, essa falta de prosperidade, essa falta de abundância, ela se instalou. Mas só porque você botou na sua cabeça que digamos que você não era capaz. Então aqui o que diz é: acredite que tudo que acontece pra gente em algum momento da nossa vida é sempre para nossa proteção, principalmente quando a gente está conectado com os nossos guias. Eles estão sempre nos levando
para onde a gente tem que ir. E se alguma coisa que aqui não deu certo, foi porque era para o seu bem. Então, o que diz aqui que para você olhar para essa questão da falta de abundância, da escassez, né? Porque Pachamama fala muito de prosperidade também, da questão da Mãe Terra, do alimento, da produção, de tudo que a Mãe Terra nos dá. E essa carta é a carta da abundância, que na verdade, essa aqui é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é pura abundância, ele é feito de ouro quase. Então, aqui nessa situação olhe para si, para essa situação, que talvez até você não se lembre, mas eu talvez agora nesse momento que eu estou falando para você, você vá se lembrar de repente de uma situação que foi isso, para que você se eleve e pare de pensar que você não é capaz, porque na verdade isso tudo aconteceu para que algo muito melhor viesse na sua vida, só que talvez você tenha se desconectado dessa sua essência mais primordial, né, da sua luz, e as trevas entraram e você acabou não acreditando mais em você. Então, o Gambá, a esfinge e a transformação, vem me dizer que o Gambá, ele fala de uma questão assim, tipo, como se a pessoa precisou um dia ir contra as suas questões, se fingir de morto para não ser atacado, digamos assim, né? Que isso é bem coisa que o Gambá faz. Ele faz esse tipo de coisa. Foi um momento em que a pessoa se colocou numa posição disfarçada, digamos assim, para não ser atacada. Isso nesse momento em que a pessoa teve que se colocar nessa posição para não ser atacada, ela gerou dentro dela veio a carta da esfinge, que é o desafio. É como se essa questão de ter que ter se protegido tanto, inclusive ter ido contra a si próprio, se fingindo de morto, esse desafio provocou uma transformação tão grande dentro dessa pessoa que ela nunca mais foi a mesma. Mas nunca mais foi a mesma mesmo. Eu sinto que aqui essa pessoa, por ter sido atacada e ter que se protegido, ter que se proteger de uma maneira que talvez não fosse a maneira que ela gostaria, ela se sentiu desafiada a ser diferente. E nunca mais foi igual à mesma pessoa, ela nunca mais foi igual. Aqui eu não consigo ver como que a pessoa mudou, exatamente como que ela mudou, mas ela mudou de uma maneira drástica. Antes ela era uma pessoa do bem, talvez, uma pessoa tranquila, não que venha virado uma pessoa do mal, mas eu sinto aqui que existiu uma forte tendência dessa pessoa a não ser mais essa pessoa boazinha, digamos assim. Aqui eu vejo que, de alguma forma, essa crença raiz, ela trouxe até boas qualidades para essa pessoa. Só que, ao mesmo tempo, né, de saber se proteger, de se transformar e não ser tão vulnerável. Talvez essa pessoa fosse muito vulnerável antes. Porém, isso causou um certo medo. Porque o Gambá, ele só se finge de morto porque ele está morto de medo. Literalmente, né? E então, assim, ele fica durinho lá, sem que ninguém veja o que ele está fazendo, para que ninguém perceba que ele está, inclusive, respirando, se fingiu de morto literalmente. Depois dessa situação, a pessoa se transformou de uma maneira incrível, que pode ser muito pro mal, né, de a pessoa ter ficado cada vez mais mais sorrateira, digamos assim, mais
tendo que criar estratégias para se valorizar, para ficar bem, né? Mas não tá, né? Na verdade ela não tá, porque ela não tá conseguindo ser ela mesma. No momento em que tu precisa se proteger de algo e não ser você mesmo, a gente fica sempre naquela situação de quando que vai vir a bordoada de novo, né? Então, assim, quando que eu vou ter que fazer essa questão de me fingir de morto de novo? Então, a pessoa já automaticamente se transformou. Então, tipo, não deixa ninguém, de repente, mais entrar no campo dela. E o desafio que fala aqui foi esse, né? De ela se transformar de uma pessoa para outra. De uma situação para outra. Esse desafio foi muito forte para ela. Talvez essa pessoa que escolheu a ametista, ela ainda não superou esse desafio de ter se transformado tão drasticamente, de repente, em alguém que ela nem era. E talvez agora seja o momento de fazer o retrocesso, entende? De fazer o contrário. E o desafio seja se transformar naquela pessoa que não precisa mais se fingir de morta, porque ela já é dona da sua própria personalidade, das suas próprias questões. Porém, aqui eu sinto que a crença raiz dessa pessoa é o quanto ela teve que se transformar para não ser mais dessa maneira. E o quanto isso é drástico, isso foi drástico, o quanto isso ainda é algo que acarreta algumas questões de não saber quem é direito, né? De buscar ainda dentro de si. Ainda é um desafio para essa pessoa saber quem ela é. Porque, de uma maneira, de repente, ela foi obrigada a se transformar em outra. Então, aqui eu sinto que a pessoa que tirou a ametista é o momento de ela perceber e buscar, talvez até dentro de uma terapia, alguma coisa, o porquê não, mas quem ela é de verdade. Quais as verdades de dentro dela, quais são as reais verdades, né? E para ultrapassar essa questão do medo de voltar a ser quem se é realmente. E isso para essa pessoa é um desafio, porque eu acho que ela nunca mais conseguiu voltar a ser como ela era antes. Essa tiragem está bem interessante. E ao mesmo tempo ela é muito reveladora, pois é algo que às vezes a gente passa batido por cima, né? Tipo, aconteceu alguma coisa na nossa vida, a gente teve que ser de tal maneira naquele momento para se proteger, e aquilo mudou completamente a sua vida. Aí, a partir do momento que você virou uma tendência ser daquela maneira para se proteger, para não ser mais atacado, não ser mais humilhado, ou sei lá o que pode ter acontecido. Bom, esse é a ametista. Agora nós vamos para a turmalina negra. Esse é um pouquinho mais drástico. O tatu virado a Blooded, traição, e a culpa, que é o 8 de espadas no tarot tradicional. Aqui no do Osho é a culpa. Quem escolheu a turmalina negra foi uma pessoa que precisou também se proteger. Só que essa pessoa ela se protege de uma maneira muito ferrenha, muito drástica, digamos assim. Ela jamais admite a vulnerabilidade. Essa pessoa foi muito magoada. Foi muito magoada porque ela se sentiu traída. Em algum momento da vida dela, existiu uma traição. E essa traição pode ser algo que
não necessariamente foi uma real traição, mas algo que ela se sentiu traída. Uma traição real, claro, pode ser sim, uma traição de alguém que fez realmente uma coisa muito séria contra essa pessoa. Ou a simples traição, de repente, de não ter sido escutada, a traição de não terem concordado com ela. São mágoas, né? São mágoas que essa pessoa carrega no coração por ter sido traída. Isso na cabeça dessa pessoa. Porque o tatu também fala de uma questão da vulnerabilidade. Essa pessoa, ela criou uma casca tão grande para não ser mais atingida por essa questão da traição, que ela não consegue mais viver. Praticamente ela vive na culpa, porque não consegue mais viver. Porém, essa culpa, eu vejo essa culpa também como uma culpa relacionada à quantidade de mágoa que ela carrega no peito. Ela se sente culpada por carregar tanta mágoa também. É algo muito interessante essa tiragem, porque quando a gente está vivenciando coisas total do nosso subconsciente, às vezes a gente não consegue imaginar que é uma traição, a gente só quer se proteger de uma traição. A gente se sente magoado. Mas e a culpa? De onde que vem a culpa? Talvez porque a gente atraiu esse tipo de coisa para a nossa vida, porque fica carregando isso no peito e não consegue se desvencilhar dessa dor. Então, essa tiragem aqui fala muito sobre a questão do quanto a gente precisou se proteger com todas as armaduras e tudo que foi necessário, porque foi traído. Mas a verdade de tudo isso e todas as questões que nos trazem para a vida, que traz para a vida dessa pessoa que escolheu a turmalina negra, é a culpa. Por não conseguir sair dessa mágoa, por não conseguir sair dessas questões de não se abrir para a vida. Então não se abre para a vida, se sente culpada e é pior ainda, vira como se fosse um círculo vicioso de dor. Aqui é mais que certo que tem que fazer uma leitura mais aprofundada sobre as questões da traição, as questões da culpa e principalmente de não se abrir para a vida, de não se abrir para as coisas boas que podem acontecer. Porque todo mundo tem que ter a sua proteção, né? Como o tatu tem a carapaça dele. Mas ele também tem aquela parte que é vulnerável, na parte de baixo da barriga. Então ali naquela parte é onde ele pode ser feliz. E às vezes virar esse casco é necessário para conseguir as sensações, as boas sensações que podem vir da vida, a verdadeira alegria de viver, né? Então aqui é necessário sim buscar a questão da crença raiz ser a culpa. É muito forte essa questão, é necessário uma terapia alternativa, um floral, uma aromaterapia. Isso tudo é o que eu sempre indico aqui também, né? Dentro das nossas tiragens aqui sempre tem, né, o floralzinho que vai junto com a pessoa depois que acaba, exatamente para que não fique só se descortinando um subconsciente. Nossa, o que a gente vai fazer com isso depois, né? É algo muito forte. Às vezes sai, descortina esse subconsciente, vai e tu consegue chegar a uma criança raiz que é apavorante às vezes, e aí vai fazer o que com isso? É necessário tratar, é necessário buscar essa reconexão com o nosso ser perfeito, né? O nosso ser de luz. Que é através disso, é tirar essas questões de culpa, essa escassez, essas transformações que surgem na nossa vida de maneira assim tão drástica que a gente não sabe nem como lidar com isso e depois se perde. Então é isso que eu sinto através das questões com o tarô também, né? De descortinar o nosso subconsciente para uma transformação maior. É isso que eu tento passar aqui para vocês.